Às vezes, classificamos a mentira como mentira branca, mentira preta, mentira de negócios, mentira diplomática e mentira social, enfim, damos aí vários nomes para a mentira, mas é tudo mentira. E os que contam mentiras ou agem enganosamente não estarão entre os vencedores. Há pessoas que não falam mentiras, mas não hesitam em agir enganosamente. Por um olhar ou por um gesto, pode-se consumar uma mentira. Às vezes a pessoa não pronuncia, mas o fato, às vezes, dela se calar, ou a maneira dela olhar, ou um gesto que ela faz, acaba confirmando uma mentira. Um advogado conta que dos 3.000 casos que ele lidou até hoje, nenhum dos seus clientes jamais disse a verdade. Olha só, a verdade pode ser quase igual à mentira proferida. Um erro pode estar muito perto da verdade, mas ainda assim continua sendo um erro. Uma pequena palavra ou até mesmo uma vírgula mal colocada pode transformar uma frase verdadeira numa mentira. Veja aqui abaixo 2 exemplos de como uma vírgula pode mudar todo o significado de uma frase. A imperatriz da Rússia, trocando apenas uma vírgula de uma ordem, salvou um prisioneiro do exílio da Sibéria. No telegrama, ou na carta, estava escrito o seguinte: perdão impossível, enviar para a Sibéria. E aí o rapaz então seria morto. Só que a vírgula foi trocada de lugar e chegou ao destino assim: perdão, impossível enviar para a Sibéria. E assim o rapaz foi salvo. Olha só, uma pequena diferença aí da vírgula de lugar mudou totalmente o significado da frase. Um outro exemplo do uso da vírgula. Um governante, comunicando a revolta da cidade ao seu superior, perguntou a ele o seguinte: devo fazer fogo ou poupar a cidade? A resposta da carta foi: fogo não, poupe a cidade. Só que o telégrafo trocou a vírgula de lugar e o telegrama de resposta acabou chegando assim: fogo, não poupe a cidade. E a cidade acabou sofrendo disparos ruinosos de artilharia mortal. A simples mudança de lugar de uma vírgula pode tornar uma verdade em mentira. Por isso Jesus advertiu que nem um tio e nem um jota deve ser omitido da lei. Aqueles que pregam falsas doutrinas também estão enquadrados aí entre esses mentirosos. O texto também fala sobre os impuros, os fornicadores. Isso aí é o masculino de meretriz, de prostituta, certo? Então, aqueles também que praticam o adultério ou a fornicação também não é lícito, também não estarão nessa lista aí daqueles que farão parte da nova terra. O texto também fala sobre os feiticeiros, ou seja, aqueles que praticam magia, espiritismo e coisas ligadas a atitudes sobrenaturais que não estão relacionadas a Deus. Vamos seguir adiante, agora verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. No capítulo 17, que nós vimos anteriormente, o anjo mostrou a João uma mulher diferente, devassa, representando Babilônia, a grande cidade que praticou a imoralidade com reis. Já nesse capítulo 21, essa mulher noiva que o anjo deste capítulo 21 mostra, também é uma cidade, mas ela é gloriosa, ela é radiante, próspera, ela é limpa e segura, pura e formosa. Dos versos 10 e 11 está escrito: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. João diz aqui que ele foi levado em espírito, ou seja, em transe, em visão. O transporte aí ocorreu em visão.
Ele não foi pessoalmente, corporeamente, ele apenas viu. Nos versos seguintes, nós vemos aí a descrição que João faz da cidade. Ele descreveu o brilho daquela cidade de Deus como jaspe cristalino. Jaspe é uma pedra preciosa e de muitas espécies. Alguns são de puro verde, outras são matizadas com outras cores. Na maioria das vezes, o jaspe é de um verde transparente com veios avermelhados. Mesmo o profeta descrevendo o brilho da cidade, para nós fica quase que impossível imaginar o brilho e a beleza desta cidade. Nos versos 12, 13 e 14 lemos: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja aí que o número 12 é mencionado várias vezes. Como nós já dissemos anteriormente, o número 12 representa o reino de Deus, representa todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vimos lá as 12 tribos. No santuário terrestre haviam 12 pães. E já no Novo Testamento nós temos os 12 discípulos, depois 12 apóstolos. E vemos aí 12 fundamentos da cidade santa também. E aqui nesse texto nós vemos novamente esse número 12 aí se referindo ao reino de Deus. O fato de nos fundamentos do muro estar os nomes dos 12 apóstolos não quer dizer que a cidade seja judaica. Mas muitos judeus estarão lá sim, porque aceitaram a salvação de Jesus. Os vencedores de todas as épocas vão entrar nesta cidade. Nos versos 15 e 16 lemos: E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. Um côvado corresponde a 44 centímetros e meio, mais ou menos. Então, esses 144 côvados correspondem a 6.408 centímetros, também mais ou menos, né? Que seriam 64 metros. As medidas em volta da cidade, como as palavras comprimento e largura, dão a entender, e como era costume dos antigos ao medir as cidades, totalizavam 12.000 estádios, ou seja, cerca de 2.400 quilômetros. Ela é quadrada, portanto, né? Na sua altura, na sua largura, na sua extensão. Isso quer dizer que a cidade é um quadrado perfeito, com 600 quilômetros de cada lado. A área da cidade, portanto, seria de 360.000 quilômetros. Alguém que fez um cálculo aí diz que caberiam 39 bilhões de pessoas na cidade. Mas, seja como for, o espaço será suficiente para todos os salvos de todas as eras. No verso 18 nós lemos: O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. As pessoas dão tudo pelo ouro. Muitos até já mataram por causa do ouro. Para muitos, o ouro é mais importante até do que a família, do que a saúde e até mesmo do que a vida eterna. Muitos acabam vendendo a sua alma aí por amor ao ouro. Mas os remidos, os quais deram muito maior importância às questões espirituais do que aos bens deste mundo, vão poder pisar no ouro ao caminhar pelas ruas da gloriosa cidade. Olha só que maravilha, que bênção que será. Realmente é algo impossível de imaginar. Verso 19 e também verso 20 diz:
Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Jamais olho mortal algum contemplou uma cidade como essa. É uma cidade guarnecida, adornada com toda espécie de pedras preciosas, pedras que, tomadas aí em conjunto, refletem as cores do arco-íris. Imagine que coisa mais linda será.